de uma forma festiva, mas ao mesmo tempo ordeira e responsável, e não tive ainda a oportunidade de falar com líderes estrangeiros. Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Muito boa noite. Foi uma pequena conversa com o professor Cavaco Silva, depois de ter discursado aqui perante os manifestantes que aqui vieram demonstrar-lhe o seu apoio. Ele, neste momento, está com uma bandeira do Partido Social Democrata nas mãos. Saúda as pessoas que aqui estão. Muitos membros do governo estão sorridentes, alguns deles vê-se o cansaço, mas todos eles têm uma cara feliz, vê-se que estão satisfeitos. Afinal de contas, foi a primeira vez que, depois do 25 de Abril, um único partido conseguiu a maioria absoluta. Irá ter a possibilidade de, sozinho, governar durante uma legislatura, durante os próximos 4 anos, este país. O professor Cavaco Silva acabou de dizer aqui, tal como já tinha dito no Hotel Meridian, que dentro de 20 dias os portugueses terão provavelmente um governo formado e alguns dias depois esse governo irá apresentar o seu programa na Assembleia da República. Tudo indica, portanto, que até finais de agosto, princípios de setembro, o novo governo presidido pelo professor Cavaco Silva estará formado. Eu gostaria talvez agora de pedir ao Saúl Freire que fizesse um pequeno comentário do palanque onde está, tem uma outra visão dos acontecimentos aqui. Alô, Saúl, boa noite. Olá, Pedro Varanda. Nós, de facto, estamos aqui já há muitas horas, desde a nossa primeira intervenção, cerca das 21 horas e 30 minutos, que aqui a Alameda se encontrava já repleta de pessoas. No entanto, houve um crescendo cada vez maior à medida que se sabia que o Primeiro-Ministro Cavaco Silva aqui estava a chegar. E o que é que aconteceu é que toda a Alameda ficou pejada de pessoas, inclusivamente todas as zonas laterais, todas as casas, tudo esteve aqui durante várias horas para esperar o Primeiro-Ministro professor Cavaco Silva. E isso é nítido exatamente na imagem que toda a equipa técnica da televisão esteve aqui a dar, chefiada pelo nosso realizador José Galvão. É tudo, Pedro Varanda de Castro. Acho que é melhor passar a emissão agora para o estúdio, não sei, Zé Eduardo. Penso que sim, penso que será melhor passarmos para o estúdio daqui, já não há muito mais a dizer. Eu penso que seria melhor o José Eduardo Muniz continuar do estúdio. Por aqui, pensamos que a festa praticamente acabou, o professor Cavaco Silva prepara-se para sair. Está neste momento. Mais apurados até agora para o Parlamento Europeu, a abstenção está nos 28,1%, os votos nulos e brancos em 2,8%. Estão apuradas 3.724 freguesias, faltam apurar 437. O PSD obtém 39%, o PS 21,8%, a CDU 11,2%, o PRD 4,2% e o CDS 15,2%. Resultados para o Parlamento de Estrasburgo. As outras forças partidárias têm a UDP 0,9%, o MDP 0,5%, o PPM 2,3%, o PDC 0,8%, o PSR 0,5%, o PCTP 0,3%. A abstenção nos 28,1%, como se disse de resto já. Mandatos alcançados por cada partido até este momento para o Parlamento Europeu. A CDU tem um deputado eleito, o Partido Socialista 3, o PSD 6 e o CDS 2 deputados para Estrasburgo. Comparação entre os resultados obtidos por cada partido, ou entre os partidos principais para as legislativas e para o Parlamento Europeu. O PSD obtém na Assembleia da República 51,1%, para o Parlamento Europeu 39%. O Partido Socialista 21,7% na Assembleia da República, um resultado sensivelmente igual ao que obtém no Parlamento Europeu, 21,8%. A CDU tem 11,7% na Assembleia da República e 11,2% no Parlamento Europeu. O PRD tem 4,7% para a Assembleia da República e 4,2% para o Parlamento Europeu. O CDS tem 4,5% para a Assembleia da República e um resultado substancialmente maior no Parlamento Europeu, 15,2%. A abstenção para a Assembleia da República e para o Parlamento Europeu, sensivelmente igual, como veem, 28% para São Bento, 28,1% para Estrasburgo. José Eduardo. Bem, nós vamos continuar esta emissão. Parece-me óbvio que, relativamente à Assembleia da República, os eleitores votaram fundamentalmente por quererem afirmar a sua confiança no professor Cavaco Silva pelo seu pragmatismo, pelo seu trabalho, e receberam por isso, até por uma questão de o CDS ter contribuído também com a perda dos seus votos para reforçar a maioria do PSD,
estes votos que vieram a nível interno para o PSD, relativamente ao Parlamento Europeu, foram novamente para o CDS, certamente atraídos pelo cabeça de lista, que era o Dr. Lucas Pires. E aqui é que eu julgo que há um significado importante, porque de algum modo poder-se-á dizer que o CDS votou em duas frentes, de algum modo julgou também a possibilidade do seu líder atual e a possibilidade do ex-líder. Parece-me que isto vai mesmo desencadear alguns problemas internos, porque afinal o Dr. Lucas Pires superou de longe o professor Adriano Moreira dentro do seu próprio partido. Eduardo Prato, com a conversa aqui de Lisboa. Há várias lições a tirar das eleições de hoje, há várias lições a tirar à esquerda. Para já, há muita coisa a arrumar à esquerda. Evidentemente. Eu penso que este momento é histórico e até seria bastante otimista por dizer que, de facto, varre com todo um conjunto de fantasmas, de mitos, de obsessões que têm impedido essa renovação da esquerda. Nós ouvimos aqui o Dr. Álvaro Cunhal e ouvimos daqui o Dr. Vítor Constâncio. O Dr. Álvaro Cunhal é uma figura prestigiada, que todos nós admiramos pelo seu passado político, mas por aquilo que disse demonstrou que, de facto, não compreende rigorosamente nada. Posso interrompê-lo só por um segundo? Sim. É que eu estou a ter agora aqui a informação de que o Jornal Ianas foi operado já no hospital militar. A operação durou 1 hora. O Jornal Ramalho Ianas está bem. Estas as informações de que dispomos neste momento sobre este assunto. Como já tinha sido dito esta noite, e em direto pelos nossos colegas que se encontravam destacados para a sede do PRD, o Jornal Ianas ia ser operado a uma apendicite. Portanto, aqui fica a informação. O Jornal Ramalho Ianas já foi operado no Hospital Militar. A operação durou 1 hora e o jornal encontra-se bem. Eduardo Prato Coelho, desculpe tê-lo interrompido. Portanto, voltando ao ponto em que estávamos, eu penso que as declarações do Dr. Álvaro Cunhal significam como uma parte de uma certa esquerda portuguesa não compreende nada do que se passa à sua volta. O Dr. Álvaro Cunhal disse que foi uma grande derrota da democracia portuguesa. Não foi. As eleições foram uma vitória da democracia portuguesa, correram muitíssimo bem. Foi uma derrota da esquerda, mas a esquerda não é toda a democracia. Esse é um dos erros que a esquerda não pode continuar a fazer. O Dr. Álvaro Cunhal falou em divisão da esquerda. É não ter em conta que, de facto, existem duas esquerdas. Uma esquerda totalitária e uma esquerda democrática, e que há muito mais em comum entre a esquerda democrática e a direita democrática do que entre a esquerda democrática e a esquerda totalitária. E isso é um dos pontos fundamentais para que a esquerda possa ter algum futuro. É nesse aspecto que eu penso que as declarações de Vítor Constâncio foram importantes. Vítor Constâncio fez uma campanha que, na parte final, foi uma verdadeira revelação, com extrema coragem, com extrema convicção, com muita força, mas é evidente que muito do Partido Socialista está ainda aquém de Vítor Constâncio. Todo o processo de renovação, todo o processo de modernização, todo o repensar da esquerda num espaço moderno, de facto, implica que Vítor Constâncio reorganize, repense, forme a sua própria equipa. Portanto, e não acha que Vítor Constâncio não vai sofrer contestação no interior do PS depois destes resultados? Eu penso que seria extremamente injusto que isso acontecesse, embora pense que no interior do PS podem vir a ocorrer um certo número de tentativas de tirar lições a curto prazo, lições, digamos, de visão algo míope destes resultados. Mas, fundamentalmente, aquilo que Vítor Constâncio disse é fundamental, é que a única hipótese de um futuro da esquerda passa por esta esquerda democrática que foi emergindo com alguma dificuldade e lutando contra a resistência de um passado, de um certo lastro ideológico feito dos tais fantasmas e das tais obsessões de que Álvaro Cunhal mostrou estar possuído, que, de facto, é um processo que vai ser lento. Felizmente, neste momento, penso, e ao lado positivo da questão, a obsessão de derrubar Cavaco Silva deixou de existir. A oposição tem tempo de ver quais os resultados, de avaliar os resultados do governo de Cavaco Silva, que está inteiramente disposto e sem alibis, e tem tempo também de fazer a sua reestruturação e a sua reformulação. Desculpe-me só fazer agora aqui uma pergunta à Fernanda Mestrinho. É evidente que depois também o irei confrontar com a mesma questão. O que acha do futuro político do Jornal Ianas depois destas eleições? Bom, eu já respondi a essa pergunta. De qualquer maneira, gostaria, se não se importa, de lhe dizer rapidamente uma coisa, que é o seguinte. Eu acho que esta vitória do professor Cavaco Silva é feita a dois planos. É esmagadora porque é ele que varre todo o leque partidário. Não é o Dr. Vítor Constâncio, que, aliás, é um líder que é pena que a população não tenha tido a noção de que é um homem sério e de que é um homem culto e de que é um homem moderado, mas é o professor Cavaco Silva que varre os partidos e que define e que decide quem é a liderança da esquerda em Portugal.
Isto é bom que fique dito e não o Partido Mas em Socialista. relação a isso já não restam dúvidas, é o Dr. Sim, Constâncio. é o Dr. Constâncio. Sim, mas o que eu lhe estou a dizer é que não é tanto por mérito do Partido Socialista, infelizmente na minha perspectiva, mas sim pelo tipo de vitória que teve o professor Cavaco Silva. Há uma dupla vitória do professor Cavaco Silva, que é também ele varrer da cena política portuguesa alguns grandes dirigentes. Primeiro, o professor Freitas do Amaral. Digamos que com esta vitória o professor Cavaco Silva ultrapassa o resultado do candidato presidencial derrotado, Diogo Freitas do Amaral. Também derrota o fantasma que se chamou até agora Francisco Sá Carneiro. Derrota Adriano Moreira. Ultrapassa, e isto é um número que as pessoas têm de ter em conta, ultrapassa o resultado do atual Presidente da República, Dr. Mário Soares. Eu ia já confrontar-vos com essa questão. Ainda bem. Ultrapassa, então eu repito, calmamente, ultrapassa o resultado do atual Presidente da República, Dr. Mário Soares. Digamos que alguns analistas, que tanto gostam de dizer e de justificar a maioria absoluta dizendo que ela era previsível e que isso devia ter sido feito, também a dúvida fica agora. Se Cavaco Silva tivesse sido candidato às presidenciais, qual teria sido o resultado? Para além disso, o professor Cavaco Silva, também agora respondendo à sua pergunta inicial, derrota o candidato-general Ramalhianos, que permanece na cena política portuguesa como a pessoa mais votada até hoje, ainda que em eleições diferentes. De qualquer maneira, e derrota Álvaro Cunhal, o professor Cavaco Silva. Mas que futuro para o general Ramalhianos nesta situação? Bom, de facto, o general Ramalhianos tem um futuro que eu acho muito pouco auspicioso na vida política portuguesa. Eu penso que era muito sensível que, falhado o projeto do PRD substituir o Partido Socialista, o PRD não tinha razão de existir. E não tendo razão de existir, só poderia fazer a fuga para a frente que tentou. Tentou essa fuga para a frente, era um suicídio, foi um suicídio, demonstrou-se de facto que não há um espaço político para o PRD e que, portanto, se tratava de um equívoco. Portanto, está a acontecer com o PRD algo semelhante ao MDP? O MDP é um processo diferente. O MDP é um processo de desagregação, de tentativa de um pequeno grupo que se tentou autonomizar. Não, o processo inicial, de há anos atrás, não de agora. Sim, são processos bastante diferentes, né? Em termos da situação, são bastante diferentes. Penso que todo o processo do PRD neste momento faria sentido em termos de um projeto presidencial do General Ramalhianos e que esse projeto presidencial no futuro ficou seriamente prejudicado com estes resultados, que afetam, obviamente, toda a ideia que vinha da imagem anterior de Ramalhianos. Manuel Teixeira, como é que vê perante estes resultados um futuro relacionamento de um governo liderado pelo professor Cavaco Silva com o Presidente da República, Dr. Mário Soares? Bem, eu estou convencido que não há razões para pensar que ele vai ser muito diferente daquilo que tem sido até aqui. A menos que o próprio Presidente da República caísse num erro desde a origem, que será naturalmente ceder. Devem ser promulgadas e, por conseguinte, ele dará ouvido à esquerda, é óbvio que dará algum, mas não de forma a vetar as leis, porque seria para ele uma derrota entrar em confronto com o professor Cavaco Silva, uma vez que ele reconfirmaria as leis no Parlamento. As nacionais relativos à Assembleia da República. Freguesias apuradas 3.836, faltam ainda a apurar 325 freguesias. As abstenções são de 28%, os votos nulos e brancos de 2,3%. O PSD tem 51%, o PS 21,9%, a CDU é outra vez um número que eu não consigo ler, o PRD 4,7%, o CDS... 11,6%, Henrique. 11,6%, peço desculpa, mas eu de facto não consigo ler. O PRD 4,7%, o CDS 4,5% e o resto das forças partidárias obtém em globo 6,3%. Deputados eleitos, a CDU tem 14%, o Partido Socialista 32%, o PRD 3% e o PSD 93%. Zé Eduardo, eram os resultados que dispunha neste momento. O general Vasconcelos foi primeiro-ministro de Portugal, do 2º ao 5º governo provisórios. E durante esse período a sua personalidade marcou de tal maneira o seu governo que esse período foi denominado de gonçalvismo. A partir daí deixou de ter uma atividade política direta, tendo posteriormente apoiado a APU e, mais recentemente, a CDU.
Sr. General, enquanto Primeiro-Ministro, o senhor tinha como objetivo para este país a transição para o socialismo. Pergunto-lhe, por onde é que caminha este país, segundo os resultados que obtivemos hoje? Bom, eu vejo com preocupação os resultados das eleições que se realizaram hoje. Do ponto de vista da consolidação da democracia e do ponto de vista... Mas acha que a democracia está em causa? Sim, eu penso que, dada a política anterior deste governo, que o regime democrático que vai passar por dificuldades. E, sobretudo, a situação do nosso país, do ponto de vista económico, social, político, integração na CEE, etc. O que é que aconteceu à esquerda portuguesa? Minha senhora, o que aconteceu à esquerda portuguesa, eu não sei o que é que aconteceu à esquerda portuguesa... O que é que a esquerda portuguesa obtém este resultado hoje? Bom, a maioria do nosso povo, de facto, pronunciou-se a favor do PSD, nós temos que aceitar isso. Penso que há vários fatores, que agora se fosse aqui a referi-los seria talvez um pouco demorado, mas tudo tem a sua explicação. Desta vez o nosso povo assim votou. Também quando foi do período da AD, do governo da AD, o nosso povo também votou maioritariamente a AD. E mais tarde, dada a política que a AD desenvolveu, como hoje prevejo eu, dada a política que vai desenvolver este governo na continuidade da política anterior, o nosso povo virá a corrigir as suas posições, como já se verificou anteriormente. Qual é que acha que vai ser o caminho da esquerda portuguesa? O que é que a esquerda tem que fazer, né? Sim, eu penso que antes de mais isto deve ser uma lição que deve ser compreendida como apontando a necessidade da união, do entendimento mínimo, da cooperação, da convergência das forças democráticas. Acha que foi o maior erro da esquerda portuguesa a desunião entre os diversos partidos? Penso que sim, que isso foi muito importante do ponto de vista até de desmobilizar algum eleitorado que, vendo as dificuldades que haveria na constituição, na formação de um futuro governo democrático apoiado por todos os partidos, não é? Terá desquerido da vitória dessa própria esquerda. Sem dúvida nenhuma que os resultados de hoje dão razão a todos aqueles que defendem que é necessário para a consolidação da nossa democracia a unidade de todas as forças da esquerda, as forças do campo democrático. Uma unidade mínima, quer dizer, uma plataforma mínima de entendimento, que eu penso que é aquela que a nossa Constituição aponta. Isso é uma plataforma de entendimento para todas as forças democráticas. Sr. General, não é o mesmo país que o senhor conheceu enquanto era Primeiro-Ministro? Bom, eu penso que é o mesmo país. Enfim, a situação hoje é diferente de 1974 e 75, mas o mesmo país é. Também com certeza concorda comigo que continuamos a ser o mesmo país, embora em situação diferente. Mas isto também é próprio da vida e da evolução. Mas não estará o povo português cansado, desgastado? Não terá sido isso principalmente e terá votado assim, por isso mesmo, por todos os governos que teve, inclusive os seus próprios governos, os governos provisórios, os que seguiram, os constitucionais, todos estes governos, e quer hoje estabilidade? Bom, eu penso que a falta de estabilidade que tem havido tem sido precisamente provocada pela política de direita dos sucessivos governos que temos tido desde 1976 e pela falta de unidade das forças democráticas que tem conduzido precisamente a esta instabilidade. Nobre da Costa foi Primeiro-Ministro de Portugal no terceiro governo constitucional, o primeiro governo de iniciativa presidencial, um governo que só durou 84 dias porque o seu programa foi logo rejeitado na Assembleia da República. Sr. Engenheiro, o senhor é também conselheiro do Presidente da República, como Conselheiro de Estado. O Dr. Vítor Constâncio, durante esta campanha eleitoral, falou de que estas eleições podiam ser uma terceira volta das presidenciais e que aquilo que o distinguia do professor Cavaco Silva era o que distinguia o professor Freitas do Amaral do Dr. Mário Soares. Ora, tendo por base estas eleições como a terceira volta presidencial, aquilo que nós constatamos é que, com a maioria obtida pelo professor Cavaco Silva, houve a mesma maioria do professor Freitas do Amaral, ou seja, há atualmente em Portugal duas maiorias diferentes, uma do professor Cavaco Silva, outra do Presidente da República, Dr. Mário Soares.
o que é que acha que irá refletir-se isto, como é que se irá refletir nas relações entre Governo e Presidência da República? Eu não estou de todo de acordo com o que acaba de dizer. Quer dizer, as maiorias não se dividem dessa forma. Isso é excessivamente simplista. Sim, mas há uma maioria... O aspecto da personalidade tem uma influência decisiva e viu-se agora nas eleições, e tem sempre sido assim. Na eleição do Dr. Mário Soares, pois foi a personalidade dele que venceu uma máquina política que se opunha contra ele, e portanto o povo preferiu votar nele a votar noutra pessoa. A maioria que tem e que pôs o Presidente da República em Belém é uma maioria diversa da que pôs hoje o professor Cavaco Silva. Eu acho que há obviamente um cruzamento. Quer dizer, há imensas pessoas que votaram no Dr. Mário Soares que agora votaram no professor Cavaco Silva. Quando não, nem o professor Cavaco Silva tinha conseguido, a maioria conseguiu hoje, nem o Dr. Mário Soares tinha conseguido ser eleito Presidente da República. Portanto, há cruzamentos. Isso é óbvio. Sim, mas toda a esquerda se regozijou com a vitória do Dr. Mário Soares. É um facto. Que foi o principal obreiro desta vitória. É uma vitória que ultrapassa as expectativas de muita gente, talvez não a minha, porque tinha outras previsões há bastante tempo que nos apontavam para estes resultados. Penso que, como militante número 1 do partido, como seu único fundador, estamos todos muito satisfeitos. Coincide esta data de hoje com o aniversário do Dr. Sá Carneiro, o que julgo que também tem algum simbolismo, e, portanto, acho que todos nós no PSD estamos de parabéns. Mas, como português, também estou muito satisfeito. Julgo que é um momento de viragem. É um momento de acabarmos com os alibis, é um momento de termos um governo de maioria, um governo que vai governar durante 4 anos e que vai, efetivamente, mudar Portugal. Sr. Doutor, quer isto dizer, concretizar-se este resultado, quer isto dizer que o país virou, de algum modo, no seu modo de pensar politicamente? Eu estou convencido que sim, estou convencido que houve uma viragem, que as pessoas optaram pela estabilidade, mas por uma estabilidade dentro de determinados limites e, claramente, por uma mensagem social-democrata, que é uma mensagem de centro que visa o progresso de Portugal, que visa a nossa integração europeia, que visa a capacidade de encontrar soluções que nós somos capazes de encontrar a curto prazo, mas com alguma também capacidade e possibilidade de planear. Até aqui, governar tem sido uma incógnita. Os governos têm durado pouco tempo. Eu próprio, como Primeiro-Ministro, tenho ainda o recorde de governar seguido com 2 anos e quase meio. Estou convencido que o professor Cavaco Silva agora o baterá largamente e estou satisfeito com isso. Sr. Doutor, estes resultados, estas previsões de resultados, indicam, por outro lado, que terá havido uma forte transferência de votos de uns para outros partidos, nomeadamente no que diz respeito ao PRD e ao CDS. Como é que o Sr. Doutor está a ver esta eventual transferência de opinião dos portugueses? Eu diria uma transferência de todos ou quase todos os partidos para o PSD, nomeadamente do PRD, é óbvia. Penso também que do CDS, que também é óbvia, e até da APU, ou da antiga APU, atual CDU, julgo que pelos números que temos neste momento, e estamos a falar às 9 da noite, é bom dizer isso aos telespectadores, até desse setor pode ter havido transferência de votos. Explico isso pela campanha feita pelo PSD, pelas garantias que o PSD dá, um partido que saberá governar e que irá, durante 4 anos, fazer uma política diferente, tendo agora todos os instrumentos para fazer. Por outro lado, o nível de abstenção previsível, 27,5% a 29,5%, parece ser, ao mesmo tempo, preocupante, talvez. Qual é a sua opinião? Embora noutras democracias os níveis de abstenção sejam muito superiores. Nós estamos talvez mal habituados. É um grau de abstenção um pouco superior a outros que têm existido, mas não creio que seja excessivamente preocupante. Sobretudo porque estamos em julho e em férias. Exato. O senhor foi chefe do governo do 8º e do 9º governos constitucionais, passou por uma experiência certamente riquíssima. O que indicaria, neste momento, como primeiro ato do governo a sair destas eleições? Não sou eu que vou indicar atos. Eu penso que o programa do governo que será discutido na Assembleia da República indicará os caminhos principais. Julgo que há reformas que até aqui não eram possíveis que vão ser feitas. Penso, por exemplo, que há um peso excessivo do Estado na economia, mas também não sou um liberalista, para não usar propositadamente a palavra liberal, convicto. Penso que a social-democracia é precisamente uma posição de equilíbrio
entre a vertente do setor privado e uma certa intervenção do Estado, que se quer casuística e não se quer dogmática. Julgo que é por aí que vamos avançar, e quando as pessoas votaram no professor Cavaco Silva, é certo, mas também na social-democracia, foi essa vertente, foi esse tipo de atuação que escolheram. Julgo também que há um certo número de assuntos que têm de ser definitivamente resolvidos noutros campos, não falo apenas da revisão constitucional, a lei da rádio, a lei da televisão. As leis laborais talvez não sejam tão importantes, mas são também importantes para determinado tipo de funcionamento da nossa economia. Então, do apuramento dos resultados ao longo desta noite. Estão eleitos 143 deputados. Quadro da evolução do apuramento dos resultados ao longo desta noite. O PSD tem, à 1h30 da manhã, 51% dos votos, o Partido Socialista 21,6%, a CDU 10,7%, o PRD 4,6% e o CDS 4,5%. Foi assim que se foram construindo os resultados até esta hora, José Eduardo. Totais para o Parlamento Europeu, quando estão apuradas 4.002 freguesias. Para o Parlamento Europeu, 38,2%, o Partido Socialista 22,2%, a CDU 11,2%, o PRD 4,3% e o CDS 15,4%. As restantes forças partidárias que também concorreram para o Parlamento Europeu têm a UDP 0,9%, o MDP 0,5%, o PPM 2,6%, o PDC 0,8%, o PSR 0,5% e o Partido Comunista dos Trabalhadores Portugueses 0,3%. As abstenções, como já se disse, de 27,7%. Significa isto que, eleitos para o Parlamento de Estrasburgo, tem a CDU 2 deputados, o Partido Socialista 4, o PSD 7 e o CDS 3 deputados. Mais um do que mais um do que tinha, e é curioso refletir ainda sobre um outro dado que eu tenho aqui. O CDS, nas últimas eleições legislativas, em 85%, teve 9,74% dos votos, tem neste momento para o Parlamento Europeu 15,2%, quando a nível nacional, para as legislativas, como estamos a ver agora aqui comparados, está neste momento com 4,5%. O PSD na Assembleia da República tem 50,9% dos votos, para o Parlamento Europeu tem 38,2%. O Partido Socialista está com resultados sensivelmente iguais para a Assembleia da República e para o Parlamento Europeu, 22,1% para São Bento, 22,2% para Estrasburgo. A CDU tem também resultados sensivelmente iguais, na Assembleia da República 11,6%, no Parlamento Europeu 11,2%. O PRD também não se afasta muito dos resultados que tem para a Assembleia da República, 4,7%, dos resultados que tem para o Parlamento Europeu, 4,3%. As abstenções, tanto para a Assembleia da República como para o Parlamento Europeu, muito semelhantes, embora no Parlamento Europeu um décimo abaixo, 27,8% na Assembleia da República, a abstenção 27,7% no Parlamento Europeu, José Eduardo. Bem, Pires, boa noite. Eu queria pedir-lhe um primeiro comentário, que seria como é que interpreta o resultado. Como sabe, eu fiz uma campanha autónoma e julgo que os resultados refletem o tipo de direção que eu imprimi a esse trabalho e a essa campanha. Isto é, uma direção tipicamente nacional, de algum modo transpartidária, uma campanha moderada, baseada em propostas concretas, uma campanha inspirada pela filosofia política da mais moderada e da mais votada das forças políticas europeias, o Partido Popular Europeu, e que a votação, que considera um sucesso A própria eleição para o Parlamento Europeu e no que diz respeito aos resultados eleitorais do CDS para a Assembleia da República. Eu julgo que, no que se diz respeito à Assembleia da República, houve hoje em Portugal quase uma revolução. Essa quase revolução tem a ver com o facto de um partido ter assumido a maioria absoluta pela primeira vez em 13 anos, desse partido já não ser um partido de esquerda, mas um partido de centro, um partido de centro-direita, inclusive. Os resultados são os que estão a ver construir no ecrã: 50,6% para o PSD, 22,1% para o PS, 11,8% para a CDU, 4,8% para o PRD, 4,4% para o CDS. As restantes forças partidárias obtêm em conjunto 6,3%.
Deputados eleitos até este momento por partidos: a CDU tem 18 mandatos na Assembleia da República, o Partido Socialista 45, o PRD 5, o PSD 118 deputados na nova Assembleia e o CDS 2 deputados até agora. Abstenções, comparando uma vez mais com as mesmas freguesias, os resultados de 87 com os das legislativas de 85, temos uma abstenção agora de 27,7% contra 25% em 85. Comparando também os resultados dos partidos, o PSD, nas mesmas freguesias, entre 85 e 87, tem desta vez 22,1%, quando tinha em 85 20,7%. O PRD tem 4,8% contra os 17,7% que tinha em 85 nas mesmas freguesias. O CDS em 87 aparece com 4,4% nas freguesias onde em 85 alcançara 10% dos votos. A CDU tem em 87 11,8%.